Igreja diz. Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos, amém? Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no tema desse mês. Então nós temos temas mensais, né? E a temática desse mês é corações restaurados. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel. O capítulo é o 36. O tema desse mês, ele está baseado no versículo 26. Mas nós vamos ler os versículos 25, 26 e 27. Então, Ezequiel 36, nós vamos ler os versículos 25, 26 e 27. Mas antes, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração cantada. Já há algum tempo que essa canção tem estado no meu coração. E primeiro eu não tenho o hábito de cantar, mas foi justamente a canção que foi sugerida pelo nosso pastor Cristiano para o PG dessa semana. E eu entendi que a gente precisava cantar, fazer essa oração nessa noite. Então eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, se você entender que é necessária essa oração nessa noite. Tá bom? Vamos cantar? Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual, Senhor. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Do que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Porque tudo que há
necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Quantos corações nessa noite necessitam mais de Deus? Que você possa fazer dessa canção a sua oração nessa noite. A temática desse mês é corações restaurados. E corações restaurados precisam ser corações que se entregam ao Senhor, que vivem o propósito dEle. Amém? Vamos ler a palavra? Ezequiel 36, os versículos a partir do 25 até o 27. Diz assim: então aspergirei sobre você água pura, sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e da sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um coração novo e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Amém? Você pode adorar ao Senhor com as suas palmas por essa palavra? Engrandecido é o seu nome para todo sempre, Senhor. Te adoramos. Meus irmãos, essa é a temática do mês, né? Corações restaurados. E nós ouvimos algumas pregações a esse respeito. Nós tivemos muitas pessoas de fora, nós tivemos conferência. E aí, por conta disso, o pessoal nem sempre segue, né, o tema proposto para esse mês. Mas nós temos o tema, então nós vamos seguir. E a gente ouviu falar muito a respeito desse texto de Ezequiel. Então você sabe qual o contexto dele, mas eu quero relembrar a você o contexto do texto, para que a gente possa construir aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Então, Ezequiel está exilado junto com o povo de Judá na Babilônia, e a gente já conhece isso. Eu já falei algumas vezes a respeito do exílio babilônico. Eu já falei algumas vezes, e os pregadores da casa também algumas vezes, sobre esse tempo, sobre esse período. Ezequiel está exilado, Ezequiel não está na sua terra natal. É provável que Ezequiel nessa época tivesse mais ou menos os seus 25 anos. Aproximadamente essa época. Só que tem uma coisa interessante, eu sei que você já ouviu isso, mas talvez não se lembre. Ezequiel teve a sua trajetória de vida toda moldada para que ele fosse sacerdote, porque ele, vindo de família sacerdotal, é praxe, é comum, é certo. O avô é sacerdote, o pai é sacerdote, o filho vai ser sacerdote. Então Ezequiel está com os seus 25 anos se preparando para exercer aos 30 anos o ofício sacerdotal. E é interessante que no meio dessa perspectiva que havia no coração de Ezequiel, acontece justamente o quê? O exílio babilônico. A Babilônia entra em Jerusalém, quebra os muros de Jerusalém. A Babilônia destrói o templo onde deveria ser exercido o ofício de Ezequiel, onde ele estaria exercendo o seu ofício sacerdotal. Eles quebram, eles destroem, eles profanam aquele lugar e agora levam Ezequiel cativo. Então agora a gente tem um jovem que durante a sua vida inteira, ele foi direcionado para um ofício, para um propósito específico. E agora esse jovem está no meio de um exílio. O
templo, local onde ele poderia cumprir o seu ofício, está destruído. O povo que ofereceria sacrifício por meio dele, ele seria o intermediário. O povo também foi levado cativo. E então Ezequiel está num lugar distante, com seus planos de futuro frustrados, aos 25 anos. Só que você percebe que a gente às vezes pensa que os planos que a gente faz, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente elabora, aquilo que a gente constrói durante uma vida, a gente acredita que vai se cumprir do jeitinho que é. Só que quando alguma coisa sai errado, sai do nosso controle, quando alguma coisa não acontece da forma como a gente espera, a gente se frustra, a gente se entristece e a gente acha que a gente entende que perdeu o controle. Só que é importante a gente entender na história de Ezequiel, que Ezequiel perdeu o controle da sua vida, do seu ofício, dos seus planos, mas Deus não perde o controle de nada na nossa vida. Ezequiel foi construído, Ezequiel foi moldado para ser sacerdote. Só que no tempo em que Ezequiel seria sacerdote, Deus não precisava de um sacerdote, porque Jerusalém estava destruída, porque o povo estava separado, o povo estava espalhado no meio do mundo. Deus precisava de um profeta. Às vezes a gente não entende quando as coisas, o rumo da vida da gente começa a não ir de acordo com aquilo que a gente pensava ou que a gente queria. Talvez Deus esteja fazendo com você a mesma coisa que fez com Ezequiel. Esteja trazendo você para o centro da sua vontade, para o seu propósito, para aquilo que Ele quer na sua vida. Deus não perde o controle de nada, meus irmãos. Deus não perde o controle. A palavra de Deus em Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos, e assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos. A perspectiva de Ezequiel a respeito do seu ofício sacerdotal podia estar sendo frustrada naquela hora, mas Deus não perdeu o controle. Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote, mas Deus precisava de um profeta. Você consegue entender isso? Você consegue perceber que os planos de Deus são mais altos, são maiores do que os nossos? E é nesse contexto de cativeiro que Ezequiel tem as suas primeiras visões. E Deus começa a liberar a palavra profética através dele. No decorrer do livro, Deus vai revelando para Ezequiel, para que ele revele ao povo o motivo deles estarem vivendo no cativeiro. Deus deixa claro a sua insatisfação, Deus deixa claro o seu juízo, mas também Deus faz uma promessa de redenção. E eu acho isso lindo. Nas profecias do Velho Testamento, e todas as vezes que a questão é sobre o cativeiro, os cativeiros que eles viveram. Porque Deus mostra a sua insatisfação. Deus, como um pai, Ele se coloca no lugar de que não está legal o que vocês estão fazendo, vocês precisam voltar, vocês precisam ser corrigidos. Deus, como pai, Ele exerce juízo, mas ainda assim Ele faz uma promessa de redenção. Deus, Ele não traz juízo para dizer agora vocês vão viver da sua própria maneira, de qualquer jeito. Não, Deus diz: vocês serão levados ao cativeiro, sim, mas a determinado tempo vocês vão voltar. Eu vou restaurar, eu vou transformar, eu vou mudar. Deus faz promessas ainda para esse povo, mesmo o povo estando todo errado. E o capítulo 36
é especialmente um desses textos. O capítulo 36 do livro de Ezequiel, ele tem como tema, eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas na minha Bíblia está a restauração de Israel. E para que fique claro a aplicação de muitas coisas que a gente vai fazer aqui, eu quero falar com você e descrever para você o que significa restauração. Restauração é o processo de consertar, recuperar ou restabelecer algo ao seu estado original ou funcional. Então, restauração é o processo de consertar, recuperar, restabelecer algo ao seu estado original, certo? Guarda essa informação que a gente vai usar ela algumas vezes daqui a pouco. O primeiro verso do capítulo 36 tem Deus dando uma ordem a Ezequiel. E a ordem é para Ezequiel profetizar contra os inimigos dele, contra os inimigos de Israel, contra os inimigos de Judá. Então a palavra é: profetiza contra as nações vizinhas, profetiza contra esse povo. Só que, na mesma proporção que Deus manda que Ezequiel profetize contra os inimigos, ele também começa a mandar Ezequiel a profetizar as colinas e montes, aos desfiladeiros e vales, as ruínas arrasadas e cidades desérticas. E eu não entendi, porque quando a gente ouve a palavra profética sendo liberada, independente de qual o profeta que está liberando essa palavra, a gente ouve Deus liberando uma palavra para um povo, para uma nação. E eu falei: Senhor, que negócio estranho. Colinas e montes, desfiladeiros e vales, ruínas arrasadas e cidades desérticas. Por quê? Por que Ezequiel precisava profetizar ao chão, ao vale, à montanha? E aí a primeira coisa que eu procurando encontrei é que a terra, ela não está fora da aliança. Então, quando Deus faz uma promessa ao povo de Israel, Deus não está fazendo, quando Deus faz uma aliança com o povo de Israel, Deus não está fazendo uma aliança somente com o povo, Ele está incluindo a terra. Ele também inclui a terra. Então, quando Deus conclama o povo, quando Deus profetiza as colinas e montes, desfiladeiros e vales, ruínas arrasadas e cidades desérticas, Deus está conclamando todos eles como testemunhas do que estava acontecendo naquele momento e do que ia acontecer no futuro. Deus está dizendo: chamem as colinas e os montes, chamem os vales, chamem as ruínas arrasadas, chamem as cidades desérticas e vejam como está hoje, e vocês verão como estarão, como eu restaurarei e transformarei a terra também no futuro. Deus não está separando o povo da terra. Deus não está separando você da sua casa. Você consegue entender? Quando Deus diz para você que Ele vai fazer alguma coisa na sua vida, Ele não está separando a sua casa. Você precisa começar a conclamar o lugar de destruição e dizer: vocês vão ver, vocês estão vendo hoje como está, mas vocês serão testemunhas do que Deus vai fazer. Vocês serão testemunhas do que Deus vai fazer no futuro. A situação é caótica para Ezequiel. A situação é de destruição. Mas Deus está dizendo para eles: profetiza para essa terra que foi humilhada. Profetiza para essa terra que foi invadida. Profetiza para essa terra que foi roubada, profanada, foi motivo de zombaria. E diz: a terra que viveu a destruição será a mesma que vai viver a restauração. É a mesma
mesma. Lembra do conceito de restauração? Não existe restaurar algo novo. Você não restaura algo em perfeito estado. Para que seja restaurado, é preciso que tenha tido alguma avaria. É preciso que tenha acontecido alguma coisa para estragar de alguma forma. Se essa é a palavra que eu posso usar. Você não vai ver nenhum restaurador restaurar um quadro perfeito que acabou de ser pintado. Você não vai ver um restaurador restaurar esqueci o nome. Oi? Uma estátua que esteja em perfeito estado. Uma estátua, para ser restaurada, ela precisa ter sofrido avaria. Seja ela do tempo, seja ela de pessoas, seja ela de animais, seja ela de qualquer forma tenha sido. Mas para ser restaurado, precisa ter sofrido algum tipo de avaria, algum tipo de problema, alguma coisa. E Deus está dizendo, essa mesma terra que sofreu destruição, é ela mesma, é nela mesma, é a mesma que eu vou restaurar. Então chame as colinas e os montes, chame os lugares desérticos, chame e diga para eles: vocês estão vendo a situação atual, mas vocês vão ver em que condição vai estar também no futuro. E Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: está na hora de você levantar a voz na sua casa. Está na hora de você entender que o casamento restaurado é esse aí mesmo. O filho que precisa de restauração é esse mesmo. O lar que precisa ser restaurado é esse lugar. A vida financeira é essa daí. Deus vai restaurar aquilo que foi destruído. É isso. Quando Deus diz que vai restaurar também, quando Deus diz que vai restaurar a terra, Ele também está dizendo que nada, absolutamente nada, e eu vou dizer de novo para você entender: absolutamente nada fica fora do alcance da redenção de Deus. Mesmo que pareça totalmente devastado ou acabado, nada fica fora. Nada. Você consegue entender que nada é nada? Que nada para mim de repente tenha algumas vírgulas, mas nada para Deus é absolutamente nada. Talvez você tenha entrado aqui e você está olhando a sua vida, a sua situação, e você está pensando: tem áreas que não vai dar para Deus consertar, tem áreas que não vai dar para Deus restaurar, tem lugares que Deus não vai conseguir ir, e Deus está dizendo: não há nada, não há lugar algum que Ele não vá, que Ele não possa restaurar. Talvez você tenha entrado aqui e esse é o seu cenário de falta de esperança. Talvez não haja mais esperança daquilo que você acreditava que Deus ia fazer. Talvez não haja mais esperança. Mas a palavra de Deus hoje está dizendo para nós: há esperança. Há esperança. Há esperança para a árvore, mesmo que ela tenha sido cortada. Mesmo que envelhecer na terra a sua raiz, a Bíblia diz que ao cheiro das águas ela volta a brotar, e como uma planta nova ela volta a brotar. A esperança, meus irmãos, a esperança. Deus hoje está dizendo para nós: eu não sei qual a situação, qual é a questão, eu não sei em que lugar você está, mas há esperança. Ao cheiro das águas ela volta. Ao cheiro das águas ela volta a brotar.
ao cheiro das águas ela volta a brotar, e ela dá os seus renovos como a planta nova. Ei! Lembra do conceito de restauração? Restaurar é recuperar, restabelecer, restabelecer algo que estava ao seu estado original. Está devastado, está destruído. Deus está dizendo para nós: há esperança. Conclama a situação, chama as circunstâncias, dá um grito. Eu não sei como você faz lá na sua casa, mas de vez em quando eu dou uns gritos lá em casa. Eu levanto as minhas mãos e eu começo a falar para Deus. E eu me lembrei enquanto eu estava lendo, eu me lembrei há um tempo atrás, quando a gente conversando em casa, a gente decidiu que faríamos os quartos em cima. Minha casa era pequena, a gente com intenção de aumentar a família. A gente ia jogar os quartos para cima para que tivesse mais espaço. Embaixo não tinha como fazer quarto embaixo. Então vamos para cima. E eu me lembro, irmãos, que... Sabe como que é obra, né? A gente programa 3x e a gente paga 10x. E a gente, quando terminou, levantou, colocou laje, o dinheiro já tinha acabado, não tinha mais para embolsar. E para piorar, Ricardo ficou desempregado na época. E eu vinha do trabalho, e quando eu chegava na esquina, eu olhava, eu falava: Senhor, esse museu ali em cima, Senhor, Jesus, me ajuda a terminar esse negócio horroroso que está ali em cima, Senhor. Senhor, irmãos, eu vinha na rua falando com Deus. Algumas vezes eu entrei e a gente ainda não tinha feito a escada por dentro, a gente subia por fora. Eu entrava naquele lugar, só tinha parede, tijolo e coisa. E negócio de cima, que eu esqueci o nome. A laje. E eu gritava e eu dizia: Senhor, até quando eu vou ver essa obra desse jeito? Deus nos deu condição, irmãos, de terminar a parte de cima. E durante muito tempo, eu entrei no quarto que hoje é do Nicolas, hoje é do meu filho. E eu disse: Senhor, até quando eu vou olhar para esse ambiente e não vou ver as coisas do filho que o Senhor nos prometeu? Até quando, Senhor? Eu chamo a existência o que não existe. Eu chamo a existência o que não existe. E hoje, para glória, honra e louvor do santo nome do Senhor, eu tenho 2 quartos na minha casa. Um é meu e o outro é do meu filho. Chegou a hora de você levantar na sua casa e começar a chamar a existência aquilo que não existe, porque o nosso Deus é o Deus Criador. Ele pode, Ele faz. E aí Deus começa a mandar Ezequiel a falar. E aí Deus fala ao solo. Deus fala ao solo que ele vai ser fértil, às pessoas que elas serão multiplicadas, aos animais que eles serão multiplicados, e no meio daquele caos e extrema pobreza, eles serão prósperos. Mas a situação real é de destruição. A situação que eles estão vendo é de destruição. Talvez eles não acreditassem mais que seria possível um dia eles voltarem para a sua terra. Talvez eles não acreditassem que um dia seria possível eles terem isso tudo que Deus está dizendo que aconteceria. E aí Deus está dizendo para eles:
escutem a palavra do Senhor. Montes de Israel, vocês produzirão colheitas fartas de frutos para o meu povo. Eu multiplicarei a população, tanto de pessoas como de animais, e tornarei vocês prósperos, mais prósperos do que já foram antes. E Deus está dizendo, é nessa mesma terra, é nesse mesmo ambiente, é nesse casamento, é nessa casa, é nesse filho, é nesse ventre que Deus pode trazer restauração. Você precisa crer. Deus tem poder para restaurar. E até aqui está tudo muito legal, né? Só que tem uma coisa. Deus não está interessado em restauração parcial. Deus não tem interesse em restauração parcial. Ele não vai restaurar nada parcialmente. Ele fala que vai restaurar a terra, o povo, os animais. Mas tem uma coisa: não adianta ele restaurar o ambiente e o indivíduo continuar a mesma coisa. Aí o negócio pega. Não adianta. Deus diz, aí começa o texto que a gente começou, que a gente leu hoje. O texto que Deus colocou no meu coração para nossa reflexão. Aí Deus diz assim, aí é a Elaine traduzindo, tá? Deus diz que vai trazer ele de volta no verso 14. Mas no verso 25, no verso 24. Mas no verso 25 ele diz assim, Elaine falando, vou trazer de volta. Mas não vai ser de qualquer maneira, não. Vou restaurar. Vou restaurar a terra. Vou restaurar os animais. Vou restaurar e vou preparar o ambiente. Vou trazer vocês de volta para o ambiente restaurado. Mas vocês não vão ficar de qualquer jeito, não. Não. Do jeito que está aí na Babilônia? Do jeito que vocês estão? Do jeito que vocês estavam aqui antes? Vocês vão ser restaurados. Vai ter restauração. Mas vai ter restauração em indivíduo também. É como se Deus estivesse dizendo, eu vou restaurar o ambiente. Vou trazer restauração para o ambiente. Mas depois da restauração do ambiente, sou eu e você. Sou eu e você tete a tete. Sou eu e você. Eu e você. Eu e as suas mazelas. Você vai voltar, mas não vai ficar do mesmo jeito. Vai precisar ser restaurado também. Vai precisar ser transformado também. Porque Deus não está interessado em restauração parcial. Porque Ele não vai preparar o ambiente para te colocar de qualquer jeito, para você destruir tudo depois de novo. Então Ele está dizendo, mas é difícil dar glória, né? Tranquilo, estou tranquilo. Aí Ele diz assim, o que é a primeira coisa que Deus diz que vai fazer, irmãos? Vou purificar. Vou purificar. Ele diz, aspergirei água sobre você. Qualquer água? Não. Será água pura. Eu vou purificar vocês e vocês ficarão limpos. De quê? Da adoração aos ídolos. Minha pergunta a você nessa noite: o que você tem colocado como ídolo na sua vida? O que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? É o seu casamento, é o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, é a sua rede social, é o seu dinheiro, são os prazeres terrenos. O que tem sido ídolo no seu coração? É a sua muita inteligência? É a sua grande habilidade? O nome disso é orgulho. Desculpa aí.
E vocês sabem de quem que Deus se lembra quando vê um orgulhoso, né? Sabe, né? O que tem sido ídolo? O que você tem colocado, o que tem ocupado o lugar de Deus no seu coração? O que tem estado no lugar de Deus? Eu não sei o que é, porque isso aí é entre você e Deus. É entre vocês, não tem nada a ver com isso. Eu não sei o que é. Mas a gente está declarando nesse tempo que a gente vai viver avivamento. E para viver avivamento, precisa quebrar os ídolos do coração. Precisa quebrar os altares do coração. Precisa ter um coração em que o Senhor reine. Precisa ter um coração em que o Senhor é o dono, em que Ele é quem direciona, Ele é quem fala, Ele é quem age. Precisa quebrar, esse é o tempo. Na palavra a gente encontra alguns meios de purificação. Deus está falando aqui da água. O sangue de Jesus, ele purifica de todo pecado. A palavra purifica. Como poderá o jovem mancebo purificar-se? Observando segundo a palavra, diz o texto bíblico. E aí, um que a gente não gosta muito, mas quando a gente é desobediente, a gente cai lá, que é o fogo que refina. E aí o fogo dá a conotação das provações, né? E eu espero que você não queira ir para esse lugar de provação. Mas a gente precisa chegar no tema da palavra, né? Que eu já falei um bocado de coisa, não falei o tema. Mas eu vou chegar lá agora. O segundo ponto, depois de purificar, Deus diz que Ele vai quebrar o coração de pedra. E aqui, irmãos, me pegou. Me pegou. Por quê? Porque o coração tem dois tipos de... O coração tem um tipo de representação. E o coração de pedra também tem a sua representação. Então o coração representa o centro do ser humano, o centro das decisões e das vontades, o lugar dos pensamentos e do intelecto, a sede da moralidade e do caráter, o lugar de comunhão com Deus, o altar onde Deus habita. Então, se ao invés de Deus ser o centro, eu sou o centro, não tem comunhão com Deus. Se as minhas decisões são pautadas naquilo que eu acho, que eu penso, que eu tenho vontade, Deus não ocupa esse altar. Se os meus pensamentos e o meu intelecto está baseado naquilo de que eu acho que sou, quem eu posso ser, Deus também já não está mais aí nesse negócio. Se a minha moralidade e meu caráter está baseado naquilo que a sociedade que eu vivo dita a respeito disso, não existe altar de Deus dentro do meu coração. E o coração de pedra, ele representa a dureza espiritual, a insensibilidade, a desobediência, resistência e morte espiritual. A minha pergunta, irmãos, porque Deus diz, eu vou quebrar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. A minha pergunta para o texto e para Deus com relação a isso foi: como é? O Senhor está trazendo uma mensagem de restauração. Mas o Senhor está dizendo que vai quebrar. E a impressão, e o pastor falou isso quando ele pregou, a irmã Andréia também falou aqui quando pregou, que a palavra é martelo que esmiuça a penha. Então o que pode quebrar esse coração de pedra é a palavra. Só que a impressão que eu tenho quando eu ouço isso, e eu sou muito literal em algumas coisas, o que me veio na mente foi: despedaçou tudo. Como que disso despedaçado vai virar um coração de carne, Senhor? E eu comecei a questionar como que isso é possível, como que é possível restaurar a partir de alguma coisa que foi esmiuçado, daquilo que foi destruído. Aí eu quero que você me ajude aqui.
a construir aquilo que Deus colocou no meu coração. Deus diz que vai quebrar o coração que está como pedra. A geologia, ela não... Se eu disser que não existe, eu vou estar mentindo, porque não existe. Mas os geólogos, eles não usam, quando eles vão se referir a um pedaço de pedra, eles não usam a palavra pedra. Eles vão usar um fragmento de rocha. Eles vão falar pedra quando eles estiverem falando para pessoas que não estão acostumadas no meio dele. E aí, você vai achar que eu sou maluca, mas você vai entender, tá? Existe um tipo de rocha que é chamada de rocha sedimentar. Vou te explicar como que é o processo de formação dessa rocha. Ela é formada pela deposição de areia, calcário, coisas que o vento traz, deposita. Esse material que foi depositado, ele compacta, porque muito provavelmente chegou mais alguma coisa em cima. Então ele compacta. E conforme vão vindo mais sedimentos e sedimentos por cima, aquilo que está aqui embaixo, a tendência é cimentar. Não sei se é essa a palavra. Então, deposita material. Esse material, que a princípio está solto, compacta. E com o tempo, ele cimentifica. Não sei se essa palavra existe, mas vai ser essa que eu vou usar. Você conseguiu entender? Beleza. E aí eu sei que você está me olhando e está tentando saber o que é que tem a ver uma rocha sedimentar com um coração de pedra. E eu vou te falar tudo. Sabe por quê? Um coração de pedra nem sempre foi de pedra. Sabe como ele se tornou de pedra? Ele se tornou de pedra a partir da sedimentação de sentimentos ruins, pecados encobertos, atitudes perversas, comportamentos errados, adultério, pornografia, fornicação, idolatria, defraudação. E aí foi só o processo. Depositou, compactou, sedimentou, endureceu, até que chegue o nível inteiro. Você consegue entender isso? Um coração nem sempre ele foi de pedra, mas os sentimentos eles vão vindo um em cima do outro, e a gente não resolve. Você consegue perceber isso? A gente não resolve. A gente tem o péssimo hábito de deixar um negócio para lá. Vai deixando, 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 vai deixando. Daqui a pouco está endurecido como pedra. E aí, o que Deus está dizendo para aqueles que têm coração de pedra nessa noite? Eu vou quebrar o coração de pedra. Só que ainda assim, isso resolve uma parte, mas não resolve o meu questionamento. Como é, Senhor, que vai destruir esse coração, vai virar farelo? E como que ele vira de carne de novo? Eu estava sentada aqui no meu cantinho, domingo passado, enquanto a pastora, a missionária Edna, estava pregando, e Deus falou comigo. Aí é uma outra coisa que eu queria falar com você. Existe um material inconsolidado. Esse material, ele não faz parte da rocha sedimentar, mas ele se origina da alteração e da decomposição dessa rocha. É um material que ele não faz parte da rocha sedimentar, mas ele se origina a partir da decomposição dela. Aí eu quero que você faça um coro bonito e me pergunte: que material é esse, pastora? 1, 2, 3. Vocês não vão acreditar. Argila ou barro, para ser mais exato. E eu não sei se você já entendeu. Não sei se você já entendeu. Porque o meu questionamento é: Deus,
Senhor, vai destruir, vai esmiuçar. E como que volta a ser de carne de novo? E o Senhor disse: Elaine, o oleiro, ele está trabalhando sobre as rodas. Ele está trabalhando sobre as rodas. E quando o vaso quebra, se o vaso tiver na mão do oleiro, ele refaz. Ele refaz. Ele refaz. E o Senhor está dizendo para nós hoje: Ele vai quebrar o coração de pedra. Mas se você tiver na mão do oleiro, hoje é a noite de voltar a ser moldado pelo oleiro. Ele está na casa. Ele está aqui nessa noite. Você pode se colocar de pé. O oleiro está trabalhando, meus irmãos. O oleiro está trabalhando. Se quebrar na mão dele, fique tranquilo, vai ser restaurado. Vai ser restaurado. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite e está sofrendo algumas consequências, alguns efeitos dos sedimentos que já foram depositados aí. Talvez você esteja sofrendo os efeitos dos sedimentos que foram colocados, sei lá, durante essa semana. Essa semana eu passei uma raiva, meus irmãos, você não tem noção. E eu pedi: Senhor, limpa meu coração, que eu preciso estar com meu coração limpo. Talvez você, como eu, teve uma semana daquelas em que as notícias não foram legais, em que pessoas te fizeram raiva. E aí de repente você é como eu, que não é de falar muito, mas você sedimenta. E é péssimo quando você sedimenta, porque a tendência é solidificar, é cimentar esse negócio e depois é ruim para quebrar. Se você teve um mês desse, dá tempo de pedir a Deus para limpar o seu coração nessa noite. Dá tempo de pedir a Deus para quebrar essa impureza que está querendo fazer morada, está querendo transformar esse coração que é de carne ainda, mas está querendo solidificar e deixar ele duro como a pedra, como a rocha. Ou talvez você tenha entrado aqui nessa noite e o seu coração está ruim, que está duro já. Você já não sente nada. Você olhou para mim falando um monte de coisa e você olhou. A palavra de Deus, como foi dita aqui, é martelo que esmiuça a penha. É a palavra que quebra, é a palavra que quebra, mas é a palavra que restaura. Existia uma palavra sobre Israel e sobre o povo de Ezequiel. Ele vai transformar o coração de pedra em coração de carne. Como que a gente resolve isso? Confissão. Você confessa, deixa. Você não precisa confessar para mim, não. Confessa para Deus. Diz para Ele o que você está sentindo. Diz para Ele o que tem aí no seu coração. E Ele vai trazer cura. Porque a palavra de Deus também diz que aquele que faz a ferida é o mesmo que traz o remédio. É aquele que ata, é aquele que cura. E o Senhor hoje está neste ambiente, Ele está nesse lugar para fazer você entender que é tempo de restauração, é tempo de avivamento, mas é tempo de restaurar o coração, para que você volte a ser quem você era, para que você volte a ter o coração como de antes, que você possa orar ao Senhor. Nós vamos cantar uma canção, que enquanto essa canção for cantada, você fale com o Senhor aí, no seu lugar. Antes de eu